Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, aqui às segundas-feiras depois das 22 horas, também posteriormente com imagem no site e redes sociais, para acompanhar esta edição com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. E iniciámos a semana passada o tema agradecer as pequenas coisas. Fizemos aqui uma espécie de introdução de como devemos encarar o dia logo que acordamos de manhã, bem dispostos ou mal dispostos. Depois temos que fazer essas correções. E vamos hoje continuar com este tema porque não conseguimos esgotar tudo aquilo que tínhamos para dizer na edição anterior, Maria do Céu. Não. Olá, ouvintes. Muito obrigada por estarem aí mais uma vez. Mas quando nós falamos de agradecer, muitas vezes temos um bloqueio e não sabemos o que agradecer. E eu já contei muitas vezes esta história. Eu acho que eu conto esta história pelo menos 6 em 6 meses. Vejam lá. Quando meu pai estava doente, e ele foi a um terapeuta japonês, porque ele estava numa fase com dor, e então eu fiquei mega entusiasmada, não foi comigo, mas fiquei mega entusiasmada, e perguntei ao senhor, mas o que é que eu precisava? E o senhor vira-se para mim. Pronto, eu obviamente que eu a cada ano que passa eu vou mudando um bocado a história, mas a finalidade é sempre a mesma. Você só tem que agradecer. E eu, durante 21 dias, eu lembro-me que fiz isso imediatamente, eu todos os dias agradecia durante 5 minutos. E eu não sei, quando eu comecei a agradecer, eu não sabia o que é que havia de agradecer, e então comecei só a agradecer por si. E aquilo que nós vamos dizer hoje é que vamos dar algumas ideias de todas as coisas que vocês podem agradecer. Porque normalmente nós pensamos que só podemos agradecer algumas coisas. E eu acho que nós temos que agradecer a tudo e a todos que passam na nossa vida, porque tem uma finalidade, não é por acaso. E se nós estivéssemos atentos, nós iríamos perceber que tudo o que passa na nossa vida são lições que nós deveríamos aprender, mas que muitas vezes temamos em não o fazer. Às vezes agradecemos só aquilo que é positivo, não é? Sim, e então nós vamos começar a agradecer exatamente os obstáculos que vão aparecendo na nossa vida, os obstáculos a todos os objetivos, os obstáculos a todas as ideias, os obstáculos que nós consideramos intransponíveis muitas vezes. São importantes para o nosso crescimento. E que são importantes para o nosso crescimento. Eu acho que isto tem a ver com uma ideia que eu não sei porque que surgiu, de uma ideia de uma felicidade que não é verdadeira. Estou sempre a dizer isso. Não há felicidade permanente, não há todos os dias feliz, não há positivo todos os dias, não há otimismo brutal. Isto é tudo um caminho que tem que ser trabalhado. São todos assuntos que nós temos que investir algum tempo em cada dia que temos, porque é isto que vai transformar depois num bem-estar a longo prazo. Os obstáculos ajudam-nos a crescer, ajudam-nos a reavaliar, ajudam-nos a redirecionar, porque, queridos ouvintes, nós levamos esta ideia de um obstáculo como algo fatal, como determinista, como negativo, mas não é. E é tudo aquilo que não está a funcionar e tudo aquilo que são ideias que nos levam para outros caminhos e que até nos ajudam a pensar de outra forma, porque a maior parte destes obstáculos muitas vezes são destrutivos, muitas vezes às vezes até ajudam a que uma pessoa durante um tempo repense no nosso valor, repense na autoestima, repense no propósito de cada um, e eu acho que isso que é bom, porque sempre que nós repensamos, nós questionamos, e sempre que nós questionamos as respostas chegam. O problema nosso e da maior parte das pessoas é que não se pergunta. Aceita-se o que é sem se perguntar, e é muito importante, seja o que for, perguntar mas porquê, e não é aquela coisa, mas porquê a mim? Não é porque a mim, não, aconteceu, está acontecido, mas o que é que eu tenho que aprender com isto? Porquê que isto me magoou tanto? E nós não temos necessidade, e nós devíamos perder a ideia de ter a resposta imediata. Nós mandamos literalmente, lancem as questões e não esperem a resposta imediata, mas a resposta vai chegar. Agora é importante nós estarmos atentos
a tudo aquilo que está à nossa volta a partir do momento em que adotamos esta atitude de não ver as coisas por lado negativo, de não culparmos os outros e de questionarmos as coisas por aquilo que elas são. Porque eu acho que é aí que nós podemos aprender e como podemos superar os obstáculos e tudo aquilo que nós consideramos revés na nossa vida, porque realmente na vida há muitas coisas que estão fora do nosso controle. E quanto mais em paz nós tivermos, quanto melhor for um caminho traçado com leis, eu estou a dizer leis, com tudo aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, qual é o caminho que queremos percorrer, e temos que ter flexibilidade, e a flexibilidade é obrigatória existir em todos os relacionamentos que nós criamos, com educação, com respeito, com serenidade, com tranquilidade, com sinceridade, com vulnerabilidade, transparência, essas coisas todas. Sem fazer grandes filtros, sem fazer grandes ondas de teatro, não é isso. Eu acho que nós temos que realmente delinear um caminho que faz sentido e depois nesse caminho há que ter flexibilidade. Mas, Maria do Céu, às vezes me parece que a nossa vida só tem obstáculos. Pois é. Eu acho que muitas vezes nós só vemos a nossa vida porque tem obstáculos. Porquê? Porque acordamos de manhã e nós começamos a ver os obstáculos que aconteceram ontem. E uma das coisas mais fantásticas... E que não foram resolvidos. E não foram resolvidos. E eu acho que quando nós acordamos, tudo aquilo que ontem nos perseguiu, tudo aquilo que ontem nos magoou, hoje é o dia perfeito para ser resolvido. Acorde assim, não, isto vai-se resolver. E resolver, queridos ouvintes, não é pôr a mão na cintura e fazer uma peixeirada. Desculpem a expressão, não é. Resolver é você mentalizar-se e dar um tempo a si próprio e pensar, isto não faz sentido na minha vida, isto não tem nada a ver com a minha personalidade, os meus valores e princípios de vida não se adaptam a esta situação. Tenho que abandonar a ideia. E tenho que abandonar. E quando você começa desta forma sólida a dizer... isto não faz sentido porque eu sou assim, isto não se adapta àquilo que eu sou de verdade, àquilo que governa a minha vida, é o passo de gigante para se resolver, porque a partir daí a própria vida vai se reorganizar em função daquilo que você disse que não faz sentido para si. Não é fazer sentido porque não apetece rir, não. Aquilo que não faz sentido é de uma forma fundamentada e alicerçada. Não vai ser nem inconsequente, nem irresponsável, nem inconsciente. Não é isso que estamos a falar. Ou então porque... Não é uma coisa de momento, é uma coisa que perdura. Até porque as pessoas têm que se adaptar a mim. Pelo amor de Deus, não é isso. Ninguém tem que se adaptar a nós. Nós não temos que nos adaptar a ninguém. Nós temos que saber viver com todos os conflitos, com todas as energias que estão à nossa volta, protegendo a nossa, sem que isso interfira na nossa saúde e no nosso bem-estar. E há situações em que nós temos que viver, seja no emprego, seja de que lado for, mas nós não podemos nunca perder a nossa identidade e perder a nossa vontade de dar um sorriso ou de estar bem disposto, porque algumas condições que estão ao nosso lado não são as melhores, nem pouco mais ou menos. Por isso, queridos ouvintes, tudo isto é um caminho e nós temos que investir. E eu sei que muitos estão a revirar os olhos e a pensar, lá estão eles com estas mesmas cenas. É mesmo. A nossa vida seria muito mais fácil, mas 99% mais fácil, se nós, primeiro, fôssemos educados de uma forma diferente e que não somos. Segundo, que tivéssemos cuidado com tudo aquilo que absorvemos do exterior. E, terceiro lugar, todo o tempo que não investimos em nós próprios. Se nós investíssemos em nós próprios, se nós pedíssemos ajuda quando precisamos, se nós procurássemos outras ideias, se procurássemos até, outras formas de nos motivar e de nos orientarmos, nós seríamos muito melhor para nós e para os outros. Porque a partir do momento em que você está estável, está com paz, está com tranquilidade, está com serenidade, a energia que você vai ter é só essa. E por isso, isto é tipo um dominó. Basta um toque de uma pequena peça para todas as outras se desmoronarem. Isto desmoronar não é no sentido errado, mas no sentido de uma melhoria substancial de tudo aquilo que faz parte da sua vida. Por isso, queridos ouvintes, não se esqueçam que há pequenas coisas que podemos fazer todos os dias. E aquela ideia de que o simples não pode dar certo,
ou que se fosse tão bom assim toda a gente seria feliz. O problema é que nós não nos queremos dar ao trabalho de investir nas pequenas coisas que toda a gente diz que são aquelas que nos conduzem a um bem-estar mais verdadeiro. Então continuamos todos a viver dependente dos outros, a viver com os Insta, com os Facebooks e a bisbilhotar e a copiar e a colar a vida dos outros em nós, e nós estamos sempre infelizes porque realmente ainda não percebemos que estamos a tentar colar coisas que não fazem sentido na nossa própria vida. O segundo item, segundo queridos ouvintes, nós devemos agradecer pelo nosso passado, seja ele qual for. O nosso passado é como se fosse o nosso curso, a nossa passagem pela escola. O nosso passado teve coisas boas, coisas más, disciplinas boas, disciplinas más. Há disciplinas que nós continuamos a estudar e não conseguimos passar, e é esse momento em que você se dá conta, eu acho que eu estou a repetir um padrão. Quando nós nos damos conta que estamos a repetir um padrão, primeiro, esse momento é um momento de epifania. E é assim, opa, fantástico. Quando nós nos damos conta que estamos a repetir um padrão, é o momento da cura, porque vamos todos os dias acordar e pensar, hoje vou tentar não repetir o padrão. Hoje não quero viver daquela forma. Hoje não me quero sentir assim. E quando nós dizemos para nós, não faz sentido para nós, vocês vão ver que cada vez menos as mesmas situações vão ter impacto em nós. Vão ter menos, porque nós inconscientemente estamos a solidificar a ideia que aquilo não faz sentido para nós. E nós escolhemos outra coisa, escolhemos perceber, escolhemos aceitar e escolhemos deixar ir. Queridos ouvintes, deixamos ir. Todas as coisas que nós não compreendemos, todas as coisas que não são nossas, temos que realmente deixar ir, porque todos os dias, há tanta coisa para acontecer, há tanta possibilidade à sua porta, há tanto oxigênio, há tanta luz, há tantos motivos, há tantos assuntos, há tantos trabalhos, há tantos... Que às vezes andamos por ela. Porquê? Porque nós vivemos num piloto automático, nós vivemos numa rotina do acordar e depois de repente, não é de repente, depois já passou uma semana, estamos quase no final do ano, já estamos quase no Natal. Porque nós nem nos damos conta de que em cada dia que estamos a viver, nós não estamos a acrescentar algo de diferente. E o algo de diferente é aquilo que nos vai dar aquela ideia de hoje não é bem assim, o que eu já fiz, o que já conseguimos passar e ultrapassar. E eu acho que esta é a ideia de que todos os dias nós temos a possibilidade realmente de ultrapassar todas as coisas do passado, de deixar ir o que não faz sentido, de perdoar, de agradecer e até de encontrar outros assuntos e outros motivos que nos ajudem a viver com curiosidade, que nos ajudem a recuperar um bocado a nossa autocrítica e o nosso autovalor e até a nossa autoestima e seguir em frente. Não numa atitude que não tem nada a ver, queridos ouvintes, como eu sou a única, a melhor bolacha de pacote. Não é isso. Há muitas bolachas, há muitos pacotes e há muitos sabores e há muitos gostos, que, pelo amor de Deus. E nós, de percebermos isso, nós temos uma capacidade de aceitação cada vez maior. Porque não é que, a partir de um certo momento, não é que nós queiramos ser aceites. Já não queremos. Já não faz sentido. Mas também não queremos ser rejeitados. E eu acho que há uma ideia que é saber estar e saber viver, que eu acho que é importante. E nós adquirimos isso à medida que vamos tendo mais idade, mas há jovens que já fazem isso de uma forma fantástica e eu acho que isto também nos ajuda a perceber e a entender a questão da humanidade do ponto de interrogação que todos nós somos, não é? E por isso, queridos ouvintes, não há nada mais fantástico de nós mantermos alguma curiosidade, de mantermos algum motivo, seja ele qual for, para aprender todos os dias, para que os dias não passem e de repente passam os anos e nós continuamos os mesmos, e não pode ser, porque já nos já passaram e nós já não somos os mesmos. Outra das coisas fantásticas que às vezes é difícil e que nós já falamos no último programa, nós criticamos muitas pessoas que estão perto de nós. É uma coisa inacreditável. Nós devíamos agradecer a todas as pessoas que estão perto de nós.
aquelas pessoas que estão connosco praticamente todos os dias, seja no trabalho, seja na vida, seja num desporto, seja onde for, porque há sempre algo tão positivo na nossa relação com as outras pessoas. É fundamental. Nós não somos seres isolados, individuais, nós vivemos em sociedade. E, como tal, há relações que se criam, há ideias, há discussões, há interesses que se criam que são fundamentais até para a nossa saúde mental. Mas às vezes isolamos-nos. Nós temos uma tendência muito grande, e eu acho que já nos jovens, mas temos uma tendência muito grande ao isolamento. Porque gostamos de dizer que temos fobia social. E esta fobia social não é nada mais, pelo menos para mim, do que nós termos que encaixar dentro de estereótipos. Nós temos que caber em formatos para sermos aceitos. E com o tempo isso cansa. Ou se bebemos ou não bebemos, ou se comemos ou não comemos, as críticas, as condenações, as conversas, nós cansamos com o tempo. E quando nós conseguimos, na nossa vida, ter intervalos para relações sociais, para relações mais próximas e mais afastadas, puramente circunstancial, é ótimo, porque nós acabamos sempre por ganhar alguma coisa, por mais que não seja, para perceber que há alguém que tem uma ideia que é diferente da sua, mas que você já não fica mal com a ideia dos outros e que você aceita. É muito importante nós criarmos esta rapidez mental de raciocínio, é muito importante nós temos esta flexibilidade de viver. E uma das coisas que eu acho que nós ganhamos, uma das formas que nós ganhamos mais com isto é quando viajamos. É quando nós estamos com culturas, com pessoas, com formas de estar completamente diferentes das nossas. E caímos muitas vezes numa crítica brutal, e eu dei-me conta nisto há pouco tempo atrás. Na nossa crítica, na nossa forma de olhar as coisas, de olhar as pessoas diferentes, completamente diferentes, com alguma crítica. E de repente, damos 2 passos atrás e percebemos, mas nós é que estamos errados. E eu é que estou a fazer a crítica. Eu é que estou mal. E uma das coisas de viajar e de ver outras pessoas e ver tudo isso é de nós realmente estarmos mais atentos a nós próprios, e como nós estamos já muitas vezes num piloto automático negativo e não nos damos conta disso, a não ser que aconteça alguma coisa e uau, já estamos aí aqui. E é muito fácil, porque não se gosta daquilo, porque acha-se ridículo aquilo, entende? Porque não se aceita, porque... E eu acho que... Estamos mais abertos à observação quando viajamos. Estamos mais abertos e damos conta que muitas coisas que nós criticamos, nós também fazemos. E então isto é uma tomada de consciência que eu acho que é realmente muito benéfica para nós, porque nós vamos aprendendo tanto com tudo isso, e eu acho que nós temos que agradecer sempre estas coisas, viagens, as pessoas, tudo aquilo que vamos encontrando, e também temos que agradecer o facto de termos dado conta que afinal também criticamos, também condenamos, mas que temos a consciência de que o fazemos e que não vamos repetir. Eu acho que isto é interessante. Depois, queridos ouvintes, aquela ideia, e que eu já falei muito na questão de nós podemos ter uma ideia, podemos ter um ideal de vida, podemos achar que se tivermos aquela casa, se tivermos aquele carro, se tivermos aquela pessoa, se tivermos, sei lá, vamos ser felizes. Nós podemos ter essa ideia, mas estejam atentos que não são as coisas que vão contribuir para a sua felicidade. É você que vai investir em si mesmo como uma opção, como uma escolha diária para ser feliz. E não são as coisas exteriores. Nenhuma das coisas que eu mencionei o vão fazer feliz. Há coisas que nos tornam a nossa vida muito mais confortável, sem dúvida nenhuma, mas não são elas que o vão tornar uma pessoa profundamente feliz. Toda a questão da felicidade é uma construção, uma escolha, um investimento que nós fazemos todos os dias, e começa pela questão de agradecer a todos os itens que nós falamos até agora e que falamos também no último programa. Outra questão que nós devemos pensar e devemos agradecer sempre é o reconhecimento de tudo aquilo que se passou na sua vida. Aquilo que tem, aquilo que não tem, aquilo que se passou. Reconhecer-se a si mesmo como um ser humano
que fez um processo ou que está a fazer um processo de valor. Eu acho que isto é tão importante e que há momentos que nós ficamos assim a questionar as nossas escolhas e depois falamos muito, se eu, mas... Já passou, nós todos os dias estamos a crescer e eu acho que, eu vou fazer um parênteses, é claro que todos os assuntos que nós estamos aqui a falar nestes 2 últimos programas têm a ver com aquela questão de uma consciência cada vez mais básica e fundamental de criar condições para ter qualidade de vida de verdade. E isto, porque para si, querido ouvinte, isto pode não fazer sentido nenhum. Para quê? Não interessa. E você está bem, está feliz. E eu acho que está tudo certo. E eu acho que isto está tudo certo. Agora, aquilo que nós falámos muito neste programa e que estes 2 programas têm sido talvez mais intimistas, tem a ver que é importante nós sabermos que o 1 mais 1 são 2 e que você pode fazer outras contas e pode dar outro número qualquer, mas esta conta tem que se fazer. Os limites, as fronteiras, aquilo que você quer e aquilo que não quer, isto tem que estar definido e tem que estar estabelecido. E a partir do momento em que você tem o seu reconhecimento do seu processo, que fez coisas boas, que fez coisas más, ou seja, que neste reconhecimento e nesta tomada de consciência das coisas mais básicas e primárias, é pedir desculpa a tudo e a todos a quem você, consciente ou inconscientemente, você prejudicou, falou mal e por aí fora. Porquê? Porque está feito. E se você fizer com sinceridade, com profunda sinceridade, profunda verdade, as coisas realmente ficam esquecidas e ficam desculpadas. Porque nós realmente achamos muitas vezes que somos uns seres humanos incríveis e que nunca falhamos, mas não é verdade. Falhamos muito e a maior parte das vezes é de uma forma inconsciente e pronto. E também por culpa nossa. E por culpa nossa e porque realmente muitas vezes achamos... Não reconhecida, muitas vezes. Sim, e eu acho que é importante esta questão do reconhecimento, esta questão do autoconhecimento, esta questão da autorreflexão, da questão de você agradecer-se, de agradecer quando acorda e agradecer quando vai dormir pelo dia que passou, por tudo aquilo que conseguiu construir, por todos os sorrisos que teve, por todas as lágrimas que conseguiu ter também, porque às vezes são fundamentais, por toda a discussão que evitou, por toda a discussão que conseguiu que não fosse agressiva, por toda a comunicação que melhorou. Tudo isto nós devemos fazer quando vamos dormir, porque isto é uma tomada de consciência e é o caminho que você está a fazer para o dia seguinte. Nós sempre dizemos aqui no programa que o dia seguinte prepara-se no dia anterior. E é verdade. Você pode preparar o dia seguinte a agradecer todo o seu dia, que passou todas as possibilidades e de perceber também que alguma coisa não correu bem e de pedir e de agradecer, acordar no dia seguinte e ter a possibilidade de conseguir reparar, ajudar, retribuir tudo aquilo de bom que você teve e que você pode também fazer, porque eu acho que isto também nos ajuda realmente a viver a nossa vida com motivos, e eu acho que estes motivos de agradecimento, sejam eles quais forem, os filhos, os pais, o nosso trabalho, o alimento que temos, algum desporto que fazemos, alguma ideia extraordinária que despertou em nós curiosidade e vamos investigar, tudo isto faz de nós melhores seres humanos, ou os seres humanos mais conscientes da vida que temos e de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Nós temos que agradecer, e eu agradeço profundamente à internet, eu agradeço profundamente a pessoas extraordinárias, tipo Andrew Huberman, sei lá, tanta gente, cientistas que dão o seu tempo para fazer podcasts. Tudo bem que depois podem ter alguma mais-valia, mas o tempo que dedicam para além da vida profissional a colocar a custo zero em plataformas acessíveis a toda a gente é inacreditável. E que estão a ajudar os outros. E a custo zero, e que você pode ouvir e que você pode pesquisar, porque hoje em dia há muita não informação, há muita desinformação. E eu acho que nós temos de ter cuidado com tudo isto que a internet nos dá e com toda
com toda a informação negativa e até muitas vezes prejudicial e até, sei lá, segregadora e até para extremos que a internet nos dá. E por isso, queridos ouvintes, sempre que nós... Eu acho temos que de saber interpretar e pesquisar. Não é? Mas eu sempre faço isso. Sempre que vou procurar uma informação, eu não me fixo nos primeiros links, eu vou sempre para além, para os últimos, e depois procuro sempre informações contraditórias. Por isso que no programa passado falávamos disso, do contraditório. Sim, porque tem que ser, porque nós temos que encontrar depois o que é que dizem, se uma ideia ressoa em nós temos que saber, aquela ideia não é nossa, o que é que dizem dessa própria ideia, porque nós aí aprendemos muito e tornamos-nos pessoas muito mais sólidas e muito mais inteligentes. Esta questão, e o programa está a acabar, agradeça de coração profundo a todas as suas emoções, a todos os seus sentimentos, a todas as más ondas, a todas as boas ondas, a todas as tristezas, a todas as alegrias, a tudo aquilo que você é, porque isso é a sua impressão digital. E você lida com isso e tem que saber lidar com isso e dar a volta, como o Fernando diz, para quê? Para que as coisas que se passam dentro de nós e que nós nem as percebemos, que não prejudiquem os outros. E nós dizemos, desculpa, isto é nosso, não tem nada a ver, não passa nada, isto vai passar. Mas nós temos que agradecer profundamente os seres humanos que nós somos e aquilo que nós estiver bem, nós temos que ter a humildade e a modéstia de perceber que temos que mudar e temos que pedir desculpa. Temos que fazer uma coisa, nós já há quantos anos falamos nisso, nós temos que festejar as nossas vitórias, nós temos que ter um quarto de medalhas, que eu digo sempre isto, e nós temos que as tornar a nossa força, a nossa energia nuclear para seguir em frente e para arregaçar as mangas e aceitar e ver os desafios de uma forma diferente. Não se esqueça também que nós, nesta questão do isolamento e nas questões, entre aspas, de fobias sociais, estou a falar tudo entre aspas, não é? É importante você perder tempo com pessoas que querem falar consigo. É importante nós termos conversas que nos dizem alguma coisa. E é importante saber ouvir. Esta questão de saber ouvir é mesmo uma questão fundamental, porque nós achamos que sabemos tudo. E isto é complicado, porque nós temos que dar sempre hipótese às pessoas que querem realmente verbalizar. E eu tenho um problema, mas eu acho que tem a ver também com a idade. E aquela conversa, aquela conversa treta e não sei o que, custa-me bastante. Mas eu tenho que entender que eu também tenho que mudar e eventualmente tenho que aceitar, mas esse tipo de conversa a mim aborrece um bocadinho. Mas tenho que aceitar porque eu também devo ter de vez em quando com as minhas coisas, com tudo isto. Eu gosto de falar de vez em quando e pronto. E nesta questão do agradecimento, queridos ouvintes, muito, muito obrigada por nos ouvirem, muito obrigada porque não estão a revirar os olhos, ou então reviram menos os olhos, mas acreditem que tudo aquilo que nós estamos a falar e que tivemos estes dois programas a falar, são coisas vividas por nós estes 2 últimos meses. E que podem ser experimentadas pelos ouvintes. E que podem ser experimentadas por todos vocês. Foi a segunda edição do Agradeço às Pequenas Coisas e vamos fechar musicalmente com The Temper Trap. Vamos ouvir The Sweet Dispositions para o final dos 8 dias, mais um programa aqui na Rádio Alto Minho com a Maria de Sório e comigo, Fernando Serrão. Obrigado, boa semana. Obrigada.